Christian. Eu sou o Christian Barbosa, eu sou empreendedor, tenho uma startup lá no Vale do Silício, fico bastante por lá. Sou autor também, tenho vários livros publicados sobre produtividade e gestão de tempo. E é um assunto que eu acho bem legal falar um pouquinho sobre visão de futuro e entender o que pode acontecer amanhã, né? Então, eu estava contando para eles agora ali que ontem eu estava falando com meu marido, eu estava, porra, tô muito nervosa, cara, odeio falar em público, fico sempre muito tímida. Aí ele, você vai falar sobre o quê? Eu falei, vou falar sobre futurologia. Aí ele, cara, então, ó, não se preocupa, porque ninguém sabe o que está falando quando o assunto é futurologia, assim. É uma cambada de bullshiteiro, é todo mundo tentando descobrir alguma coisa e meio sem saber para onde ir, né? E existe uma coisa que no meu dia a dia eu vejo muito, assim, que é você tem duas maneiras de pensar em futuro. Você pode pensar em futuro através de predileção de dados, né, usando dados mesmo, estatística e fazendo modelagem de dados. Ou você pode ir por um outro lado, que não necessariamente é um contraponto, mas de ser extremamente intuitivo, né? Observar, usar a sua experiência empírica para poder tentar modelar o que pode acontecer amanhã, assim. E aí eu estava falando para a Camila ali fora que a gente tem uma terceira forma, que é a gente tem a vantagem, a gente tem muitas desvantagens de estar no Brasil. A gente tem umas poucas vantagens. Uma vantagem que eu vejo é a futurologia no Brasil, é pegar um avião e ir para o Vale do Silício, olhar o que está acontecendo lá. Daqui a 3, 4 anos, provavelmente, não é que vai acontecer aqui exatamente como é lá, e a gente tem várias coisas que mostram que não foi exatamente assim. Mas, raramente, uma tendência vai nascer aqui. Normalmente você tem alguns lugares que estão à ponta do mundo, Berlim, Londres, São Francisco, que setam essas tendências de futuro. E a gente, obviamente, adapta, né? Acho que essa é a única certeza, né? O Brasil, em termos de desenvolvimento e tecnologia, não adianta, pode dizer o que for, a gente está muito para trás, o governo não ajuda, a gente não tem um ecossistema que ajude a fazer. E se você pegar, por exemplo, outros países, pega os Estados Unidos hoje, a grande pegada agora é carro autônomo. Então, isso vai ser a pegada. A Tesla está desenvolvendo um monte de coisa, carro elétrico, carro autônomo, a tecnologia 3D de interação com tudo. Então, acho que é uma tendência muito de mobilidade e, ao mesmo tempo, de usar dados para transformar o mundo num lugar melhor, de todos os tipos. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, o teu e-mail e a gente analisar 3 meses do teu e-mail, a gente consegue saber se você é pai, se você é mãe, se você fez sexo, se você está ansioso, se você está estressado, pelo teu e-mail. Então, aquele negócio de exterminador do futuro lá na frente, com a máquina ficando mais inteligente, você não barra mais isso. Virou uma grande... uma matrix gigantesca. E todo mundo está inserido nisso. Cara, mas eu acho que é meio complicado a gente pensar em futurologia, em tendência, em um olhar extremamente anglicano norte-americano, assim, sabe? A gente tem uma realidade no Brasil e um ecossistema de desenvolvedores e de tecnólogos e de gente que está realmente empenhada em construir um futuro aqui dentro, que tem um poder de observar a nossa natureza e a nossa cultura de uma forma extremamente única, sabe? A gente tem desafios no Brasil que são desafios exclusivamente brasileiros. A gente tem uma natureza completamente diferente da natureza norte-americana, a nossa cultura é muito mais social, então eu acho que é fundamental a gente abraçar um pouco a história de olhar o futuro, modelar dados e criar tendências ao invés de esperar que elas aconteçam via os Estados Unidos, porque a gente conhece a nossa realidade, sabe? Então acho que esse é um desafio, principalmente para essa galera que está aqui, assim, que é interessada em tecnologia, é conseguir trazer um mindset que é fundamental de pensar no futuro e de principalmente construir um futuro nosso, do que ficar esperando soluções prontas. E eu vejo muita gente já fazendo isso hoje em dia. Assim. Não, sem Até dúvida. Vocês, né? Não, as soluções... um exemplo, em 2004, começou a aparecer uma buzzword que era Web 2.0. Web 2.0, estava na Globo.com, me mandaram lá era o Web 2.0 o nome do evento. A gente foi para o Vale do Silício para entender o que estava acontecendo e tal. Aí a gente sentou e viu o que era a web como uma plataforma interligada, a web social, tudo isso. Quando isso veio para o Brasil, ele veio com características diferentes das características americanas. Agora, todas aquelas tendências social, no Brasil foi mais forte até do que lá, é mais forte até do que lá. A gente tem fenômenos que acontecem no Brasil, e eu acho que a gente conhece um pouco do jeito do brasileiro e tal. A gente tenta, eu acho que é muito você tentar inferir como é que isso vai acontecer, aquela tecnologia ou aquele uso da tecnologia, como é que vai bater aqui nos trópicos, né? Obviamente é muito diferente de lá.
Obviamente, os produtos que fazem sucesso lá não necessariamente vão fazer aqui, mas, assim, por uma experiência, eu acho que as grandes tendências, aquelas avenidas de tendência, assim, elas vão se manifestar de alguma maneira. E até porque a parte de tecnologia aqui, muito raramente a gente vai conseguir fazer efetivamente inovação tecnológica. A nossa inovação, nosso tipo de inovação é uma inovação de costumes, usos e costumes de tecnologias que já aconteceram em algum outro lugar. Muito raramente, até acontece, brasileiros trazendo inovação tecnológica. São os brasileiros que vão para o Vale do Silício e tem que ir para Stanford, tem que ir para Berkeley, tem que ir para onde estão os grandes engenheiros e para onde o ecossistema funciona. Porque lá que vai ter um empreendedor, um investidor, lá vai ter investidor de todos os níveis. Aqui a gente tem um buraco, a gente tem investidor anjo e a gente tem um investidor grande. Você tem a gente chama no tênis de mata-burro, que é o ter, quando o cara tenta chegar na rede, mas não chega na rede, toma uma passada. Tem um buraco no investimento aqui no Brasil, que é o cara que já provou uma hipótese, ele já botou um produto na rua, mas ainda não consegue ganhar dinheiro com esse produto. Esse dinheiro é difícil de arrumar no Brasil. Eu acho que o Christian sabe melhor que eu sobre isso. Acho que isso é legal de falar. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro, porque não é fácil ser brasileiro hoje e, ao mesmo tempo, a gente tem um país incrível, pessoas incríveis que ninguém aí no mercado mundo dá pra gigante, bater. né? Mercado gigantesco. Segundo lugar, aonde tem problema, tem dinheiro para ganhar, porque se o país tem problema, tem muita coisa para empreender. Então o país é um berço de coisas para você ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você ganhar dinheiro criando tendências de inovação, que não tem como. Quer ver uma coisa extremamente brasileira que não vira? Zika vírus. Pesquisa da dengue. O Brasil está tentando fazer o raio da vacina da dengue há 6 anos. O Fiocruz está tentando, o pessoal de faculdade está tentando. Só que não tem apoio, não tem investimento do governo, não tem nada. Não tem ligação da faculdade com o setor privado. Não tem faculdade. O que aconteceu? As farmacêuticas lá de fora, Takeda, Merck, a Pfizer não, tem uma outra que desenvolveram vacinas, entraram muito mais rápido no mercado. Por quê? Porque no Brasil, o governo, a legislação, a burocracia impede o pesquisador de criar algum produto decente. A gente está com dengue aqui. Aí chegou o Obama lá, falou, seguinte, Zika é prioridade, vamos desenvolver. No dia seguinte, a Universidade de Harvard Med School criou um laboratório, botou 18 caras lá, recebeu, acho que foram 200 ou 300 milhões de dólares e falou, achem uma vacina. Se a gente ficar no Brasil, a gente vai esperar 30 anos gente morrendo para a gente comprar a vacina dos Estados Unidos. Então é o seguinte, aqui é legal, mas não gera inovação. Pode esquecer, entendeu? Se você quer crescer e fazer alguma coisa legal, você pode desenvolver aqui, que o Brasil tem o mesmo talento que tem no cara do Vale do Silício. Talvez mais até em alguns campos. Talvez mais. A gente foi fazer o Google Box aqui no Brasil e levamos lá para o Vale. E a hora que eu fui apresentar para os caras lá de anjos, de pessoal de investimento lá, mas caras top. Eu tive a oportunidade de falar com o co-founder do Twitter, o co-founder do YouTube, caras que, no ecossistema gigantesco. E os caras viraram e falaram assim, cara, eu não sabia que no Brasil tinha gente com capacidade de desenvolver isso. Por quê? A gente é ser humano igual, só que a gente tem a mesma pegada, a gente só não tem as oportunidades que a gente precisa. Quer crescer? É lá fora que você vai conseguir capital, dinheiro e velocidade. Lá você consegue inovar e fazer acontecer. Aqui você vai inovar e vai ter uma barreira que limita. O caso típico é a dengue. Vão morrer de dengue se não forem os alemães, os americanos, os franceses. Cara, olha só, é sério. Você é tão niilista que eu tô quase querendo sair correndo daqui e tentar casar com um americano pra sair do país, sabe? Eu acho que assim, a gente tem... Pode ser alemão também, não precisa ser americano, pode ser francês. A gente tem uma realidade. Indiano é bom. A gente vive nesse país, sabe? É onde a gente vive, é o passaporte que a gente tem. Tem uma frase, e ok, é de um americano, sabe? O Steve Jobs falou isso. Ele disse que as pessoas que construíram o presente não eram necessariamente mais inteligentes do que as pessoas que hoje podem construir o presente, sabe? Então quem vai construir o futuro é a gente, sabe? Então eu acho que a gente tem algumas opções. A gente pode construir o futuro do Brasil pensando em construir o futuro do Brasil, ou a gente pode sair fora e ir para o Vale do Silício, onde as oportunidades são sim mais fáceis, onde você sim consegue investimento, mas você não necessariamente vai estar impactando a realidade do país onde você nasceu. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Isso que... duas coisas diferentes. Uma coisa é empreender no Brasil, que é show de bola. Você pegar, por exemplo, o mercado financeiro hoje, aqui o Brasil tem oportunidade para startups ganharem milhões de dinheiro aqui. Mas muito dinheiro, porque é um mercado ruim aqui. Os bancos aqui têm um gap gigantesco. E tem um monte de outras oportunidades. Agora, quando a gente fala de futuro, de criar um carro autônomo, de criar uma tecnologia
de ilusão de ótica, etc. Não vai rolar aqui. Mas será que é isso que é o futuro do Brasil? Será que o futuro do Brasil é carro autônomo e carro que voa? Será que o futuro do Brasil não é resolver a questão de mobilidade urbana de uma maneira muito mais simples e menos Jetson, sabe? Sabe qual é a sacada do Brasil? É isso aqui que aconteceu aqui. Tinha um pitoco aqui na minha frente, não estava programado. Se fosse essa palestra fosse em São Francisco, ia ser assim, galera, a gente pensou que era esse modelo aqui e tela azul, deu merda, não vamos conseguir mudar isso. Tá aqui, tá preso, não sei o quê. A capacidade, o cara não pensou 2 vezes, botou o negócio de lado, botou aqui. Isso é o que o brasileiro tem, e todos os profissionais de design, de experiência do usuário, de tecnologia, que se destacam aqui, o cara vai para lá. Eu conheço muita gente que foi, eu tô já cheio de cabelo branco, igual um preto velho aqui. Cara, os caras vão voar baixo, porque o cara cresce em condições adversas. E tem poder de improviso, coisa que muitas vezes não tem lá. Você consegue trabalhar. Agora, o que acontece? Quando você está falando de tecnologia, você precisa de apoio social, você precisa de apoio de governos, você precisa... Inovação significa você fazer alguma coisa que pode ser uma catástrofe e jogar dinheiro fora, ou pode virar uma inovação. Se não tem risco envolvido, não é inovação. E aí o ponto é o seguinte, quando não tem um investidor, eu passei 3 anos buscando dinheiro com investidores aqui no Brasil. O investidor olhava para mim e falava assim, quer dizer que você vai fazer isso, 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 que ainda não existe no Vale do Silício, não existe em Berlim, não existe não sei o quê. Tá bom, quem vai fazer isso? Eu tenho 3 engenheiros da PUC, 1 engenheiro da USP e 1 da Unicamp. Aí ele falou, mas por que você está melhor posicionado do que o cara que está lá dentro do campo de Stanford, num laboratório que está pesquisando isso há 5 anos? Aí o cara falava o seguinte, vai fazer um fast follower, vai fazer alguma coisa que já existe em outro lugar, que você vai ter o meu dinheiro. Então é o seguinte, a vontade não é suficiente. Tem que haver uma estrutura que vem muito de governo e que a gente não faz isso historicamente. A gente não pensa nisso historicamente. Um investidor não está pensando daqui a 10 anos. Estou, obviamente, generalizando. Isso, na verdade, para tudo, né? Agora, a gente está falando de tecnologia. Quando a gente tira o assunto tecnologia e a gente vai para hábitos, atitudes sociais, aí não, aí eu vou estar no teu time. Eu acho que a gente é lançador de tendência de hábito e atitude social. Mas sobre tecnologia ainda, vamos falar da situação NASA versus SpaceX. A NASA foi completamente subsidiada pelo governo durante muito tempo. Chegou um momento que o governo norte-americano cortou completamente os fundos da instituição. E hoje em dia quem está liderando o pensamento de exploração comercial espacial é o Elon Musk, que é um sul-africano, que é essencialmente uma iniciativa privada, que teve que lutar pra cacete contra o governo norte-americano para conseguir fazer as coisas que ele queria, que comprou espaço da NASA para poder fazer as coisas, que era o que a gente estava falando lá de Cabo Canaveral, sabe? Mas onde ele está agora? Ele está nos Estados Unidos, mas ele está nos Estados Unidos não por causa do governo norte-americano. Ele não ia porque tem um princípio lá no Brasil. O princípio lá tentou, não vai acontecer. O princípio lá não é que o governo vai apoiar, o governo vai dar dinheiro. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Você vê a indústria audiovisual, por exemplo, brasileira, que é uma indústria de mecenato. É uma indústria o seguinte, eu só faço um filme se eu tiver dinheiro público. Nos Estados Unidos o modelo é outro. O modelo é, eu vou deixar o couro comer aqui e a coisa vai acontecer pela iniciativa, mas eu não vou atrapalhar, pelo menos. Então, assim, o Elon Musk vai para lá porque lá é o único, talvez, um dos únicos ecossistemas do mundo que você consegue fazer isso de fato. Agora, vamos tá muito pessimista o papo. Vamos cortar, vamos pegar uma tangente aqui e vamos para o lado que a gente tem de sensacional aqui no Brasil e que a gente efetivamente consegue lançar tendência. E que eu concordo com você, é totalmente verdade. Você tem, por exemplo, mobilidade, por exemplo, para pegar uma avenida de futuro aí. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que você tinha antes devices pesados, esses devices ficaram portáteis, eles agora estão no nosso bolso. E o que vai acontecer depois? Depois de estarem no nosso bolso? Alguém tem alguma ideia? Alguém da plateia? Alguém sabe qual é o próximo passo de mobilidade? Ninguém sabe, né? Mas alguém imagina? Vai. Oi? Calma aí rapidinho, gente. Boa. Agora, o meu é de Madonna, eu não posso passar adiante. Talvez seja aqueles óculos de realidade virtual que está tendo aqui na Campus Party mesmo. Ou aquelas pulseiras que projetam o teu próprio smartphone no seu braço. Talvez esse seja o próximo passo. Isso é uma tendência. A inteligência sair dos computadores e ir para o seu corpo é uma coisa que vai acontecer provavelmente apesar da nossa vontade, de qualquer coisa que a gente pense, né? Eu sou designer, então eu desenho interfaces.
A interface, ela comunica um produto que está de um lado da tela, né? A gente está num mundo que tem cada vez tela. Para onde a gente olha tem uma tela. Cada vez mais a gente está invadido por tela por todos os lados. Essas telas, elas estão todas disputando pela minha atenção. Hoje o que eu faço é desenhar o que roda nas telas. O meu emprego, olhando para o futuro, não vai ser mais esse. Porque essa interface gráfica, ela é um anteparo entre uma coisa e outra. Provavelmente, os produtos eles vão rodar de alguma maneira muito mais direta no nosso córtex cerebral. Como é que esse produto acontece? E aí meu trabalho vai ser de desenhar as emoções, desenhar que tipo de utilidade. O cara vai pensar e vai conseguir chegar em algum lugar. O que vocês acham disso? Eu acho assim, acho que cada vez mais o futuro, do que a gente vai estar vendo de desenvolvimento, de tendências, vão estar ligados primeiro à inteligência artificial. Acho que isso é uma tendência muito forte. Segundo, coisas de realidade virtual. Tem muita coisa sendo desenvolvida, Apple está envolvida, Amazon está envolvida, está todo mundo envolvido nesse tipo de coisa de realidade virtual. Vai se ganhar muito dinheiro nesse segmento. Então, por exemplo, o HoloLens da Microsoft vai ser a primeira grande experiência de realidade virtual, mas não 3D, onde você está tocando os aparelhos. É um negócio surreal, o HoloLens. E, aliás, foi criado por um brasileiro. Um dos brasileiros é do time de tecnologia, que foi para os Estados Unidos para fazer. Assim, acho que a realidade virtual vai ser uma tendência muito forte. Esse é um ponto. Outra coisa, acho que cada vez mais você não vai ter mais que pensar muito o que você precisa. As coisas vão chegar mais para você. Exatamente. Então a Amazon, por exemplo, o pessoal fala, a Amazon é uma empresa de varejo. Não, não é. A Amazon já deixou de ser uma empresa de varejo há muito tempo. A Amazon é uma empresa de inteligência de varejo, onde eles vão conseguir entender o seguinte, cara... Tecnologia, né? E de tecnologia, Aliás, você pegar hoje, acho que, não sei qual o percentual, mas boa parte do percentual da Amazon hoje não é mais de venda, é de serviço de tecnologia. Claro. Essa é a tendência. E se todo mundo se plugar e se conectar. Então, acho que cada vez mais o mundo vai ser um grande repositório de dados onde a gente vai se consultar. Essa coisa de você ter o RG eletrônico, sabe? Onde você, em qualquer país do mundo, acaba o passaporte de papel. A tua íris, a tua identidade, já é o top, entendeu? E tem vários países fazendo isso. A comunidade europeia está trocando o passaporte para o íris. Já estão fazendo essa tendência também. Os Estados Unidos, o Global Entry já faz com íris. Então, o Brasil mesmo, quem vai para o aeroporto, bota lá o dedinho, já tira a foto, já está automatizado. Então, acho que essa é uma tendência muito forte no mundo e acabar cartão de crédito, acabar tudo isso. Essa vai pegar forte sem nada e tudo na nuvem, literalmente. Eu acho muito doido esse tipo de coisa, assim, principalmente quando você começa a falar de loucuras que são totalmente sci-fi, tipo upload de consciência, sabe? De vida eterna por upload de consciência. O mundo é um Facebook onde todo mundo está conectado só pela cabeça, sabe? Que é total Minority Report. Mas tem uma coisa que qualquer futurista, pessoas que se dizem futuristas, aqueles boosteiros, do qual eu me incluo, concordam que é a questão de tecnologias exponenciais, né? A lei de Moore nunca vai acabar, a gente vai ficar cada vez mais exponencialmente poderoso tecnologicamente, a singularity vai acontecer e as máquinas vão ser mais inteligentes do que o homem. Eu acho que é engraçado você falar disso hoje, quando na verdade já existem máquinas que são 1000 vezes mais inteligentes do que o homem, e além disso, já existem homens que são 1000 vezes mais inteligentes porque eles têm a máquina, né? Tem um livro muito bom que é o Technopoly, que ele começa com um conto sobre como, quando a escrita foi inventada como tecnologia, a comunidade greco-romana se endoidou, assim, o pessoal ficou louco, do tipo, cara, fudeu, não vai ter mais inteligência, porque antes a inteligência era totalmente oral e por memória, e agora você vai ter ali todas as coisas escritas em um papel. E agora ninguém mais vai ser verdadeiramente inteligente, porque ninguém vai mais decorar nada. Gente, hoje em dia eu não sei o endereço da minha casa direito, sabe? Eu vou no Google para perguntar meu CEP. E qual é a inteligência verdadeira nesse contexto? E é legal a gente pensar qual o próximo passo de linguística. O que vai acontecer com a nossa língua? Tem o Pierre Levy, ele é um pensador francês, que ele tem uma teoria que a nossa língua atual, a língua que a gente se expressa hoje, ela não é boa o suficiente para os próximos desafios de tecnologia que a humanidade vai ter. Porque a nossa língua... É por isso que a gente fala palavrão. Exato. A nossa língua é fonética, né? A gente está falando coisas aqui que tem que ser interpretadas. E aí a máquina tem dificuldade de interpretar isso. Você tem, falando de futurologia, você tem lá em 2007, você começou a ter o termo semântica, web semântica, tecnologias semânticas. Eu fui para um evento de tecnologia semântica lá, e isso não virou realidade até hoje. A semântica ainda não é uma coisa amplamente usada. O Google usa, tem muita gente que usa e tal. Mas o que eles dizem é que a gente está...
no limiar do que a nossa linguagem permite que a gente faça, porque a nossa linguagem não processa dado, eu não passo dado, ela é fonética ainda. Então, o que o Pierre Levy diz é que o próximo grande avanço vai ser um avanço de língua, de linguagem. As pessoas vão falar alguma coisa que pode ser interpretada por máquinas e essas máquinas podem gerar alguma coisa de volta. Então ele propõe uma nova língua para a humanidade, ele agora está estudando UML, que é uma linguagem semântica, mas a gente não sabe aonde vai parar isso. A gente só sabe que a língua atual ela não é mais adequada para os desafios de tecnologia que a gente terá para frente. Aliás, acho que isso é uma inovação muito forte que vai estar surgindo. Você pega, por exemplo, carros hoje, nos Estados Unidos, por $180, acho que na Alemanha também estão fazendo. Você compra um dispositivo que você fala com o teu carro. Então, coisas tipo assim, ó, liga para fulano, liga para Beltrano, põe na tal estação, reconhecimento de voz. A Amazon lançou um aparelhinho, tem um trequinho, um tubinho assim, que você fala com chama Alexa, tipo o Siri, tipo o Cortana da Microsoft, e você fala, Alexa, sei lá, como é que está o tempo em tal lugar? Ô Alexa, cota para mim passagem de avião para dia 10 a 15 de maio, e quando tiver o preço baixo, compra para mim, já faz a reserva. Você fala com o aparelho, pode ter um espaço de mais ou menos 150 metros quadrados de área útil, e funcionando, rodando aqui na minha casa. É um aparelho que custa $90 hoje, você vai na Amazon e compra. Então isso vai pegar muito forte. Agora, a tendência mais... Eu não sou aquele futurologista, nem sou futurologista, de ver muito lá na frente, mas uma coisa que eu vejo daqui a 5, 10 anos vai ser acabar o emprego formal. Cada vez mais isso está caminhando. Acho que essa é uma tendência que as pessoas cada vez mais, óbvio, tem grandes corporações onde o emprego formal começa, mas já está com muita discussão onde, se você pegar hoje a molecada, 16, 17, 18 anos, essa molecada às vezes está ganhando muito mais dinheiro do que um cara que está 30 anos trabalhando na empresa. Então, assim, vocês estão vendendo o quê? Conhecimento. Estão vendendo as suas horas por alguma coisa. E não vendendo, porque eu acho ridículo isso hoje. Chega na empresa, às 8h30 eu vou bater ponto, 5 horas eu saio. Pô, vai trabalhando de MAP, que vende relógio de ponto. Na verdade, se eu tivesse um cara, eu vou entrar às 2 e você às 3 horas, mas eu vou te entregar o que ninguém entregou no dia inteiro, pô, trabalha meia hora, beleza, isso é talento. A sensação é que a relação do homem com o trabalho ainda é uma relação da Revolução Industrial, que a gente herdou, e que isso está, agora, nesse momento que a gente está, tem um grande ponto de inflexão, que várias coisas deixam de fazer tanto sentido na relação do homem com o trabalho. Isso acontece em vários campos. A gente estava mudando de assunto para uma coisa um pouco mais mundana, né? A gente tem um trabalho na Coca-Cola, que primeiro, é uma inovação que é o uso de WhatsApp para a relação da Coca-Cola com o consumidor dela. Então a Coca-Cola estava lá pesquisando o que pode fazer com o WhatsApp, o que não pode fazer com o WhatsApp e tal. E aí a gente entra no tipo de inovação brasileira, né? A gente viu uma notícia essa semana de um cara que faz conteúdo para o WhatsApp, curadoria de conteúdo para o WhatsApp. O cara faz R$20 mil por mês hoje, fazendo grupos de WhatsApp. Você paga R$10 por mês para estar em 3 grupos de WhatsApp sobre os assuntos que você quiser. O cara é empreendedor, o cara deu um jeito de usar a tecnologia atual para uma coisa muito brasileira. Então, você viu isso? Então o cara chega lá e chega num grupo de música sertaneja e ele fica ali batendo papo, fica ouvindo as tendências de música sertaneja, e o cara só faz a curadoria do que tem que estar ali. Esse é o tipo de inovação claramente brasileira, né? Eu tenho, por exemplo, o pessoal no meu escritório, eles pedem comida via WhatsApp todo dia. Todo dia a gente de manhã recebe uma mensagem falando qual é o cardápio do dia, e o cara fala número 1, número 2, número 3, e recebe a comida dele. Esse é o tipo de inovação claramente brasileiro, que está usando alguma coisa que já existia, deu um nó naquele negócio e criou um outro valor que o cara inicial não tinha pensado, né? Eu acho que esse tipo de coisa que o Brasil ele dá aula na capacidade de criativa, exatamente. Com certeza. Eu sei que é ruim comparar tamanho de robô de telepresença, mas você compara os robôs de telepresença norte-americanos com os robôs de telepresença brasileiros, eu vi alguns aqui até, que são muito interessantes, eles são muito mais robustos, parrudos e capazes de, sei lá, subir ladeira da Pompeia do que os computadorzinhos norte-americanos que estão lá andando num terreno super flat, fácil de andar e navegar, sabe? Então, realmente é muito interessante ver o quanto, e aí eu volto um pouco para a questão do brasileiro tendo que resolver os seus próprios problemas, o quanto a gente consegue, através desse pensamento único que a gente tem e dessa observação unicamente nossa sobre qual é a nossa realidade cultural,
produzir coisas criativas e interessantes que estão completamente conectados com a nossa realidade, sabe? Tem coisas que só funcionam no Brasil. Eu sei que tem uma galera que é muito mais jovem aqui e não tá lembrada, mas o Orkut só aconteceu no Brasil, né, cara? E era um produto bem pior do que os outros da geração dele. Tinha Friendster antes, já Facebook foi um pouco depois, mas a geração de rede social do Orkut. E você não consegue explicar muito, porque eu não consigo até hoje, não ter uma explicação tão clara de por que o Orkut aconteceu no Brasil. Mas observando o jeito que o Orkut foi projetado e o jeito que ele era usado, eu consigo traçar uma linha, que é o seguinte: o Orkut era baseado em comunidades de prática. Você tinha a comunidade de quem gosta do Humberto Eco. Você tinha a comunidade de quem gosta de aquários. Só que o jeito que essas comunidades eram usadas aqui era um jeito eminentemente social. Você não estava, as pessoas que gostavam de aquários raramente estavam conversando sobre aquários na comunidade. Como é que o brasileiro usava a comunidade? O cara de cima do comentário: você beija, abraça ou chuta. Isso é um uso brasileiro, é um uso eminentemente social. O conteúdo, o nome disso é comunicação fática. É quando o conteúdo é secundário na comunicação. O fato de eu estar ali e estar conversando, ele é mais poderoso do que o conteúdo que eu estou falando de fato. Isso é uma característica muito brasileira. O Google, quando viu o que aconteceu com o Orkut no Brasil, ficou assim, arregalou o olho. Mas é porque a gente consegue entender um pouco como a coisa funciona aqui. Sim, e se a gente entrar em tendências sociais, a coisa fica ainda mais surreal, porque o Facebook, por exemplo, ele está sendo orkutizado de maneira muito boa. Os grupos de Facebook estão ganhando a força que as comunidades do Orkut tinham antes, né? De serem ambientes totais de troca, etc. e tal. E você, até falando de linguagem, vê uma linguagem muito característica. Quem sabe o que é AC, por exemplo? AC. Acompanhando comentários. As pessoas vão em um post, comentam AC, isso, e a partir daí ficam acompanhando os comentários. Eles podem simplesmente ligar as notificações para aquele post específico, mas elas não fazem isso, elas comentam AC, que é o mais fácil. Você dá um problema para um preguiçoso resolver, e ele sempre vai resolver da melhor maneira possível, sabe? É verdade. O AC é como se fosse aquele cara que entra no elevador e fala: tá calor hoje, né? Porque o AC, além de fazer ele seguir o post, ele fala: eu tô aqui, eu existo, eu estou aqui do seu lado. E eu não sei exatamente o que falar, mas eu estou participando disso aqui. Isso é uma coisa, isso é comunicação fática. E isso, o brasileiro, ele é mestre. Ele, aliás, vai longe. O Orkut é um bom exemplo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Orkut, o cara que criou o Orkut, trabalhando no Google hoje. E eu perguntei para ele, falei assim: vem cá, por que o Orkut virou Orkut e só no Brasil? Porque ele falou que o Orkut só pegou no Brasil, né? Nos outros países era muito pequena a repercussão. Ele falou assim: cara, eu não tenho uma ideia certa do porquê pegou no Brasil, mas ele tinha um amigo dele que era português, e quando eles falaram da ideia do Orkut, ele falou assim: cara, países que gostam muito de falar, de conversar, essa coisa, ele falou assim: ou é o Brasil, ou é a Itália, ou é a Espanha. Ele assim, foca num desses 3 lugares. Ele falou que no começo, quando ele foi fazer a primeira versão dele de launch, ele lançou anúncios aqui no Brasil, nesses 3 países. Começou a pegar no Brasil, e aí daí começou a repercutir, mas ele não sabe por quê. Ele falou assim: não fiz nada muito diferente. Foquei, mas não me interessei, eu não sabia o que ia acontecer, e aí acabou virando com relação a isso. Eu acho que o Brasil, ele tem a sua característica, sem dúvida. Uma coisa é o empreender no Brasil. A gente tem muita oportunidade de futuro, de criar coisas melhores. Mas, às vezes, não tanto quanto inovações que a gente pode ter em outros países lá fora por questão de apoio e tecnologia. Um exemplo clássico, você pega EasyTax e 99Tax. São startups do caramba, não são? São legais pra cacete. Tem inovação tecnológica nas startups? Não. Zero, nenhuma. Qualquer cara pode fazer uma EasyTax em 2 horas aí num hackathon, entendeu? Mas pegaram. Aqui pegaram no Brasil. Agora, será que se o EasyTax, por exemplo, fosse fazer nos Estados Unidos, será que pegaria tão forte? Talvez já não, tinha, porque na verdade tinha o TaxMagic antes lá. Eu cheguei a usar 100 startups. Mas não eram desse tamanho, porque talvez o problema de mobilidade urbana lá não é tão grande quanto exatamente. Aqui. Você viu para o Brasil por causa justamente do problema de mobilidade urbana. Então, vão ter coisas que vão pegar aqui que não vão pegar lá e vice-versa. Quem está empreendendo aqui tem que pensar. Eu acho que assim, o futuro para quem está empreendendo e quem vai querer fazer para frente os próximos 3, 5 anos. Esse é o teu futuro, que é o mais prático, que gera fazer algum tipo de lucratividade. Olhando lá para frente essas tendências que vão acontecer. Né? Carro elétrico, uma hora vai vir para cá. Vai vir para cá. Quem vai se preparar agora tem empresário, já tem grupos de investimento começando a fazer postos de gasolina preparados, adaptações para carros elétricos. Qual que é a tendência de vir para cá? 10, 15 anos. Mas os caras estão investindo agora em infraestrutura.
Isso é ver futuro, oportunidades lá na frente. Você acha que essa questão de visão a longo prazo, que de fato é uma característica não inata do brasileiro, pode ser uma das coisas que prejudique a gente a ter esse pensamento de inovação tecnológica, inclusive? Eu acho. Eu acho que... porque às vezes quando você pega, por exemplo, nessa área mesmo que é o que eu estava trabalhando, inteligência artificial. Inteligência artificial é uma área de pesquisa. É uma área onde você tem que ter cara de matemática, cara com conhecimento de computação, de algoritmos estatísticos muito forte. O cara não consegue vislumbrar isso a longo prazo aqui no Brasil. A gente tem problemas de base, talvez mais urgentes a serem resolvidos. Sem dúvida. Então, em tudo, a gente tem uma startup lá, na outra coisa, que é a minha empresa, que é de educação, se chama Ponte. O que é essa startup? Qual a proposta de valor? Os pais, é uma startup de educação, os pais eles estão fora da educação dos filhos. Eles não participam da educação do filho, ele acha que a educação do filho é problema da escola. É um problema, né? E é mentira, porque ele é o mais importante educador do filho dele. Então a Ponte, o que ela faz é botar o pai conectado, é a ponte entre a escola e a casa, botar o pai conectado com o que está acontecendo na escola. Isso que E o que a gente ouve dos investidores o tempo todo mas vem cá, hoje o problema do Brasil, se você olha em escola pública, é a merenda escolar, é o transporte até a escola, é a evasão escolar. Esse problema é um problema real, mas talvez ele esteja em 15º lugar na lista. Então, na verdade, a gente tem... É normal, a gente está num país em desenvolvimento. Eu acho que tem muito isso também. O tempo que a gente tem problemas mais prementes. O nosso futuro é imediato. É mais imediato. A gente não pode pensar tanto assim. Esse é o ponto. A gente, há 10 anos atrás, estava numa situação... Há 15 anos, os caras estavam remarcando o preço na nossa frente. Tinha hiperinflação. Então, assim, a gente ainda está engateando Só que eu acho, assim... eu acho que falta apoio do governo. E uma coisa, um ingrediente que falta muito, na minha opinião, que é a proximidade da indústria com a universidade. Hoje, você vai para Stanford, você vai para Berkeley, você vê que é uma coisa junto. Você tem laboratórios da indústria dentro da universidade, é junto. Aqui você olha o que tem na Unicamp, você olha o que tem na PUC, por exemplo, e a gente ainda está engatinhando. Ainda não é uma coisa tão forte. E não tem o hábito do cara que saiu daquela universidade de um dia pegar o que ele fez e levar de volta como legado para a universidade, que é uma coisa importantíssima para a gente também. Isso é muito anglo-saxão, muito americano, e isso privilegia a inovação. Exatamente. Acho que esse é o combustível da inovação. É o combustível, Porque as grandes inovações lá não surgiram, às vezes, de grandes empresas. Surgiram de pequenas garagens, de pequenas universidades, onde o cara está lá, tem um apoio, consegue investimento muito fácil, no mercado onde está muito mais, está bombando, e a coisa anda. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que o investimento anjo é muito mais difícil ter investimento anjo, porque a chance de dar errado é muito maior. A gente voltou a ficar pessimista em relação ao Brasil de novo, né? Sempre a gente volta para isso, né, cara? Não é nem pessimista, porque dependendo da economia, eu acho que a gente tem que se mobilizar com brasileiros para fazer isso virar. Isso acontece aqui com a gente, sabe? De ter uma atitude diferente. Porque eu acho que pouco importa a crise, pouco importa o governo, acho que importa o nosso mindset. Do quanto que a gente constrói as coisas no nosso dia a dia, do quanto que a gente desenvolve as coisas que a gente quer fazer. É isso que muda um país, é isso que muda a tua vida. A gente quer mudar o país, não dá para mudar o país, muda a gente. Mudando a gente, você influencia o teu vizinho. Influencia o teu vizinho, você influencia a comunidade. Quando você vê, está mudando o mundo. Só dar um parênteses, acho que uma das coisas que também impacta tanto no desenvolvimento do Brasil é que tem tantas tecnologias lá fora, que já estão lá fora há tanto tempo, que ainda nem chegaram aqui, que poderiam estar resolvendo problemas básicos, que é difícil a gente pensar em uma coisa nova, sendo que o velho ainda não está aqui. Verdade. Verdade. Eu quero abrir um parêntese aqui, que é uma segunda inovação em relação ao nosso negócio ali. Depois do negócio ir para horizontal, agora ele virou mesa. Então é isso que... A gente se adapta, né? Ele está perguntando. Pega lá. É que eu tenho uma startup também e vocês estão falando um assunto e eu estou com um problema lá agora que eu estou tentando resolver, mas eu não tenho nem ideia de como resolver. Eu estou no ramo da engenharia e eu ajudo engenheiros a estar conseguindo o primeiro emprego ou empreendendo. Só que a maioria dos caras, eles compram um curso, só 20% terminam um curso e os outros 60% faz ali pela metade. E eu não consigo resolver isso. Aí eu pergunto, eu tento contato, o curso tá chato, tá acontecendo alguma coisa? Aí o cara, não, é que eu comprei o curso, já tenho o certificado, pra mim já tá bom. E eu não consigo, porque eu queria fazer a transformação, eu não consigo transformar o cara de verdade. Eu não sei Só como dá o resolver certificado para quem concluir. Não, mas mesmo assim, ele vai colocando sim, faz uma prova
tudo bem, você pode mudar a prova todos os dias se você quiser. Ó, a gente viu jeito disso daí. Um dos clientes da Artplan, e a gente começou a ter contato com ele, é a Estácio de Sá, um grupo de universidades, né? E aí eles mostraram esse número, exatamente esse número, eu acho que era 23% de evasão no curso de engenharia. E eu tenho uma opinião bem polêmica em relação a isso. Eu acho que o curso de engenharia está errado. Os meus engenheiros, os meus desenvolvedores lá, eu tenho uma história para contar. Eu trabalhei na Globosat lá. E aí o RH da Globosat só deixava contratar para coordenador para cima quem tivesse formado. E na nossa indústria, a gente conhece que tem muita gente brilhante, começou a ganhar dinheiro com 16 anos, e o cara falou, eu não vou me formar, não vou ficar na faculdade, que eu não preciso me formar. Deve ter um bando de gente aqui nessa situação. E aí o RH falou o seguinte, tá bom, então você consegue contratar até tal nível e tal, se não tiver formado, se você obrigar o cara a ir para a faculdade, a gente paga uma parte da faculdade dele. E o cara entrava na Globosat, e a gente pagava uma parte da faculdade, e o cara não queria fazer a faculdade. Então, cara, se o cara não quer esse conhecimento, ou se esse conhecimento não é útil para ele se formar e para ele virar um baita de um desenvolvedor, o problema é da faculdade. De novo, o problema é do afastamento que o mundo acadêmico tem em relação à indústria. Para mim, esse vale, esse buraco é um problema. Você vê a Harvard, por exemplo, uma tese de mestrado tem menos valor do que o cara sair da faculdade com um empreendedor. Se o cara tiver um BP de empreendimento, tem mais valor do que uma tese de mestrado. Estamos falando de Harvard, estamos falando de Ivy League. Então, assim, esse ecossistema nos Estados Unidos, ele funciona de um jeito muito... Na Alemanha também, na Inglaterra também, mas Estados Unidos tem muito disso. Eu não sou um entusiasta da cultura americana, não. Mas é porque depois que você começa a trabalhar com isso, de verdade, não sou mesmo. Mas depois que você começa a trabalhar com isso, depois que você começa a viajar e ver como as coisas funcionam lá, e como funcionam aqui, é inequívoco, não dá, é indefensável. Mas eu acho que o seu problema especificamente EAD tem sido um assunto muito importante, um tópico muito importante de inovação tecnológica, né? Inclusive essas universidades norte-americanas que já têm plataformas próprias de ensino à distância também batalham bastante para entender esses números e entender o churn rate de cada um dos seus usuários, assim. E normalmente o que eles tentam fazer sempre é implementar novas tecnologias e diferentes inovaçõezinhas e fazer teste AB para conseguir reduzir as taxas de evasão. Então eles vão fazendo isso ao longo do tempo para conseguir chegar em um modelo de curso online que seja o curso que consiga reter o usuário por mais tempo, sabe? Então, eu não sei o tipo de trabalho que você faz nesse sentido, mas normalmente é o que tem sido feito por essas instituições para tentarem reduzir essas taxas de evasão. Ponto que EAD tem churn maior do que a universidade presencial. Para você atender a um curso de ensino à distância, você tem que querer muito mais do que o cara que tem que ir à aula. Tem que saber se organizar, tem que saber que você que tem que correr atrás de um bando de coisa aqui no dia a dia. Então o churn é um problema da universidade. Agora... Acho que um pouco pelo que a universidade entrega e um pouco o cara tem que correr atrás do dinheiro. A minha teoria é que a faculdade online ela não tem a putaria que a faculdade tradicional tem. É uma boa teoria também. A questão do seja online, seja presencial. Eu vi uma palestra do pessoal da UCLA, o reitor lá, falando sobre as modalidades online deles. E é o mesmo problema, os caras reclamam. O aluno começa, paga, mas não termina. Seja o curso de extensão, às vezes até uma pós mesmo o cara vai fazer online. E aí eu vi o cara falar uma coisa que eu falei, é verdade. Uma moderadora lá perguntou para ele o seguinte, falou, vem cá, e o que vocês estão fazendo para o restante vai se perdendo? Ele falou assim, olha, nós na UCLA entregamos o melhor conteúdo, os melhores professores, nós temos 7 modalidades de interação, nós gastamos sei lá quantos milhões de pesquisa, porque a taxa dele é tipo 30% fácil. Nós já damos muito para os usuários e vamos continuar dando muito, mas se o usuário não quiser dar muito para a gente, nós cumprimos nosso papel. Aí ele falou assim, a gente aprendeu na UCLA a não dar pérola aos porcos, e o cara citou esse negócio. Porque é verdade, você como empreendedor, na tua empresa, tem que fazer o quê? O teu curso tem que ser o melhor. Tem que ser a coisa disruptiva, tem que falar, cara, o melhor curso para eu formar um engenheiro é o meu, acabou. Conteúdo, professor, tudo. Se o cara não quer fazer, o problema é dele. Tem gente que você empurra, tem gente que você puxa. O cara que vai empurrar, ele vai. O cara que vai puxar, tá feliz com o diploma. O teu papel você tem que fazer excepcionalmente. E o do cara... Só tem que ver tem que ver se no BP dele, qual o tamanho da... Ele também tinha uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão da educação.
né? A gente vê nos Estados Unidos essa cultura empreendedora desde sempre, desde pequenininhos eles já estão lá pensando nisso, estimulando isso. E aqui no Brasil a gente vê que isso, aliás, as escolas nem acontecem, muito menos cultura empreendedora ou aula de empreendedorismo, qualquer outra coisa. Será que é mesmo na faculdade ou como é que vocês veem? Tipo, isso começa antes? Como é que isso tem que funcionar aqui para a coisa rolar lá na frente? Eu perdi o finalzinho da pergunta. Eu não sei se eu entendi direito, mas essencialmente é sobre educação e empreendedorismo como parte da educação, né? Tem uma característica de países anglo-saxões, que é uma característica cultural fundamental, que é não ter vergonha de ganhar dinheiro. Eu acho que essa característica de crescer querendo ser rico e querendo empreender é o que faz o gurizinho americano criar a banquinha de limonada desde que ele tem 4 anos de idade, sabe? Então o empreendedorismo é muito mais cultural numa sociedade onde ganhar dinheiro é motivo de orgulho e acumular bens é motivo de orgulho do que numa sociedade que não tem necessariamente esse mindset. Verdade. Numa sociedade um pouco diferente, sabe? Então, isso, inclusive, já foi traqueado como uma questão religiosa até. O protestantismo gera na cultura essa não vergonha em acumular dinheiro e, portanto, em empreender e fazer. Verdade. Eu acho que essa tua resposta está perfeita. Acho que o brasileiro tem um pouco de medo de ganhar dinheiro. Porque o cara que ganha dinheiro aqui, a gente fala, roubou, é vagabundo e tal. Então isso inconscientemente pega um pouquinho. Mas para a criança, acho que isso está um pouco forte. Porque como não é tão estimulado por vários fatores, não tem estímulo. Que nem se você pegar o Chile hoje. Cara, o Chile é o melhor exemplo de empreendedorismo na América Latina. A criança de 5 anos começa, com 5 anos de idade, a ter aula de empreendedorismo. Eles começam a estudar os caras tipo o Bill Gates, o Dale Carnegie, esses caras que o Carnegie, Thomas Edison, esses caras, como que eles empreenderam e fizeram acontecer? Aqui é difícil. Você querer ter um emprego é muito mais seguro do que você querer fazer alguma coisa. Eu lancei ano passado um curso online para adolescentes, de 14 a 21 anos, que falava sobre várias coisas de produtividade e uma das coisas era empreendedorismo. Fiquei dando um monte de toque para a molecada sobre empreendedorismo durante 3 meses. E falei, quem aqui tiver uma ideia empreendedora que for legal, se fizer o MVPzinho no papel, não precisa nem desenvolver, faz, se eu achar que tem potencial, eu vou te investir 10 mil reais por startup. Tinham 100 adolescentes, eles podiam ter até 100 startups lá. Eu recebi 2 projetos. Dos 2 projetos que eu recebi, um era do cacete. Eu falei, esse projeto é legal, acho que vale até chamar um fundo de investimento junto e eu boto meu time para fazer. Só que a menina começou a falar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe falaram assim, não, ela quer ser médica, deixa ela ser médica, é mais seguro. Eu queria matar o pai dela. Então, ou seja, eu não podia fazer por ela. Entendeu? Mas era uma ideia do caramba, acho que é uma ideia de bilhão. Uma ideia que realmente a Amazon agora está pensando em uma coisa similar, eu acho, enfim, é uma pena. Eu ia colocar agora mais ou menos o que ela falou ali. Eu acho que a gente está, de vez em quando, culpa a faculdade, o ensino superior, que não forma para o empreendedorismo, mas eu acho que uma coisa começa muito mais cedo. E eu acredito que com o passar das gerações isso vai mudar um pouquinho, porque hoje aqui a gente já tem um pessoal... Vamos pensar assim, hoje como é que funciona a nossa educação? Modelo de educação. Então, não é o estudante que não quer muitas vezes, mas ele é impulsionado a seguir a carreira de médico, de engenheiro. Então, você já tem, seu pai e sua mãe já tem um sonho para sua carreira. A escola faz você aprender que tem que ser, a resposta tem que ser A. Se você chama outra resposta válida, não, o gabarito era A. Espera aí, tá talvez meio certo, mas normalmente está errado. Então ela não te estimula a encontrar respostas novas, e sim a encontrar o gabarito já feito, tá? Isso é uma metáfora para muitas formas de fazer. Então é muito mais importante hoje você ter o diploma lá do ensino fundamental, médio, coisa, mudando isso agora, tá? As empresas novas, empreendedores novos, não estão mais contratando a partir de currículo acadêmico, como a gente estava falando antes. É muito mais importante... tecnologia, né? Exatamente. O que você já fez? O que você se interessa? O que você é capaz de fazer? Então, eu acho que esse é o ponto. Conforme a geração vai mudando, acho que vai mudando um pouquinho esse nosso mindset e a gente vai partir mais para essa questão é cultural, é uma cultura que a gente tem. A gente hoje a educação é muito funcionalista. Você é educado para trabalhar para alguém. Essa é a verdade. Você fazer bem uma função, cumprir bem uma tarefa. Ele ali. Eu queria que vocês, inclusive, abordassem isso. O nosso modelo de educação que vem sendo praticado aí nos últimos anos é um modelo de educação que vem
e já está comprovado que não é viável. Ele não educa e não tem trazido nenhum benefício. O que vocês veem de educação para o futuro? Eu queria que vocês abordassem um pouquinho. Eu acho que esse problema, aí quando a gente fala de educação, eu não vejo isso como um problema eminentemente brasileiro. Eu acho que isso é uma questão mundial. Outro dia veio o editor-chefe da Amazon, da Wired, da revista Wired aqui, Artplan trouxe ele aqui no Rio, e ele falou que os próximos degraus, grandes degraus de tecnologia no mundo vão ser em educação, em serviço bancário e em saúde. O mundo inteiro está discutindo educação, inclusive os Estados Unidos. Eu vi o secretário de Educação da Califórnia falar, e ele falou, a educação que a gente tem com todas as letras, a educação que a gente tem aqui não serve para o futuro. Então, uma coisa que a gente faz muito na outra coisa, a gente tem 4 projetos de mobile learning, de novas formas de aprender através de dispositivos. Só que, na verdade, a gente sempre faz, tem duas formas de você abordar isso. Uma é a educação formal. Como é que você muda ou como é que você substitui o que acontece numa sala de aula ou numa universidade. Isso é uma questão, é um grande question mark, como você faz isso. Tem várias alternativas no mundo e tal. Quem está na frente disso é o governo dos países da Escandinávia. Outro dia também, há pouco tempo, veio aqui a secretária de Educação, se não me engano, da Noruega ou da Finlândia, e falou sobre isso. Foi o primeiro país do mundo que deixou quem faz o vestibular de lá usar o Google, porque o nosso dilema não é mais saber a data de alguma coisa ou algum dado, mas é sim processar essa informação, e eles estão pensando na frente disso. Agora, outra abordagem é como é que você ocupa espaços que não são, espaços no dia que não são tradicionalmente de aprendizado, com o aprendizado. Leia-se. A gente fez agora o G1 Enem, um aplicativo para você estudar para o Enem. A gente teve 600 mil downloads e fez junto com a Globo.com esse aplicativo. Primeira coisa que a gente falou, não podemos fazer simulado, porque a gente vai tocar num negócio que a gente não quer tocar. Eu quero pegar o ponto de ônibus, eu quero pegar o metrô. Como é que eu substituo o Candy Crush, em vez de substituir o simulado do Enem? Isso ele já está atendido de alguma forma. Então, essas formas de educar ou de aprender, que não são educação ou educação formal, alguma coisa que a gente reconhece como educação, eu acho que isso tem muito mais oportunidade do que mexer na educação formal. Mas ainda sobre educação formal, eu acho que existem uma série de tendências que estão muito latentes na sociedade hoje em dia, que remetem a 2 princípios fundamentais. O primeiro princípio é a cronologia. Você ter uma educação formal baseada em idade e conhecimento é completamente equivocado. Porque uma criança de 2 anos que tem uma curiosidade inata e que é o guri que aos 5 anos já estava desconstruindo e construindo o computador dele, ele vai ter uma capacidade analítica diferente de uma criança de 5 anos que tinha um interesse por artes, por exemplo. Então, você relacionar a cronologia ao aprendizado é um equívoco e é uma tendência a acabar com esse mindset. Eu acho que tem um segundo ambiente, que é um ambiente que necessita de transformação, é a própria sala de aula. Então, existe uma universidade hoje em dia, nos Estados Unidos, obviamente, que ela definiu que ela não teria um espaço formal de ser. Então, é uma universidade no qual os alunos passam 6 meses em cada cidade do globo. Então, eles passam 6 meses em Barcelona, 6 meses em Madrid, 6 meses em Berlim, e assim eles vão transitando o mundo e aprendendo na universidade como eles conseguem transformar as cidades nas quais eles moram. Então, eu acho que essa questão do espaço de aprendizado é uma questão que a gente precisa sim construir um futuro diferente, assim como a questão cronológica. Então, você hoje em dia se surpreender com o que uma criança de 5 anos é capaz de fazer em uma linguagem de computação que você desconhece, já é uma prova que a gente ainda vê muita cronologia como sendo algo fundamental para o aprendizado, e não é. Você hoje consegue, através de uma série de momentos fundamentais de aprendizado, transformar a educação informal e, ao mesmo tempo, começar a abordar isso na educação formal também. Então, acho que são tendências que a gente precisa observar bastante de perto. Oi, quebrando um pouco essa vibe de educação. No começo da palestra, vocês comentaram que tem um... Fala mais perto do microfone. No começo da palestra, vocês comentaram que existe um gap, uma diferença de tempo entre quando uma tendência surge nos Estados Unidos ou em qualquer outro país até chegar aqui no Brasil. Vocês sentem que essa diferença, esse gap, ele tem diminuído de forma considerável durante os últimos anos? E uma outra pergunta, já juntando
com essa é daqui uns 2, 3 anos, quais as tendências que vocês imaginam que estão começando agora e que vão estourar no país daí pra frente? Boa pergunta primeiro, hein? Quer começar? Não sei a resposta. Vai falando aí para eu pensar. É o seguinte, eu acho que hoje com a internet, se alguma coisa nos Estados Unidos bombou e tá legal, tá faturando, em 3, 4 meses vai estar aqui no Brasil algum copycat similar que pode estar aproveitando essa onda. Então você pega o Airbnb, o próprio Uber, enfim, várias outras startups, está muito rápido de você fazer isso. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então isso está crescendo demais. A adoção tecnológica mais pesada, tipo uma molécula que foi desenvolvida na Alemanha para resolver um problema de alguma coisa. Isso demora mais porque existe regulamentação. Eu não posso trazer uma molécula e importar no bolso ou trazer de uma forma mais meio no hacking, sabe, da coisa. Então acho que isso demora mais, talvez 2, 3 anos aí para surgir, como a indústria farmacêutica sofre um pouco. Mas fora isso, eu acho que tá fácil de fazer. A tecnologia está disponível de fazer em qualquer lugar do mundo. Acho que isso está diminuindo sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o ponto de hoje. Não, eu acho que é claro que as distâncias estão diminuindo, né? É muito mais barato, cada vez mais barato você ir se educar, cada vez mais, a gente faz cada vez mais isso, as pessoas viajam cada vez mais, trazem mais coisas, você não precisa viajar para trazer o acesso, você tem acesso a tudo, então, obviamente que as novas tecnologias, elas estão diminuindo esse gap. O que eu não sei, o que eu acho que a gente começa a cair na real sobre os copycats, o que eu vejo quase todos os investidores que você fala, eles já entendem, falta case de sucesso de startup no Brasil. Se a gente tivesse meia dúzia de cases de sucesso de startups efetivamente inovadoras, o dia a dia de quem é empreendedor digital estaria outro. Mas a verdade é que não é verdade, isso não acontece. As startups que acontecem aqui são cópias idênticas, né? Até eu que sou um cara de produto, é muito ruim para mim, são cópias idênticas ao que acontecia lá. Isso, por mais que a distância esteja diminuindo, você acaba tendo uma mania de simplesmente seguir. Uma mania que está lá no investidor, que está no desenvolvedor, no empreendedor, e, pô, várias vezes eu tenho que falar para um estagiário meu que teve uma puta ideia, falar o seguinte, cara, eu queria muito que você tivesse com essa puta ideia na outra coisa lá no Vale do Silício ou na outra coisa em Berlim, porque eu acho que ia ser possível desenvolver. Aqui no Brasil, você tem tantas forças, tantos vetores te puxando para trás, que acaba que você tenta falar o seguinte, tá bom, beleza, mas qual o próximo Netshoes? Que é um modelo de e-commerce tradicional que já existia lá, qual o próximo Easy Taxi, né? Como é que você pega alguma fórmula? Você tem grandes grupos de investimento que só querem saber disso. E eu acho que cada vez mais vai ser isso, a gente vai cair na real. E por isso que a gente os empreendedores, tem muita gente, o Brasil hoje vive uma evasão intelectual. Tem muita gente boa, no auge da idade, eu tenho 40 anos, gente da minha geração, de 30 a 40, saindo do Brasil para empreender fora do Brasil. É uma pena para o país, é muito ruim. Eu espero que essas pessoas, em algum momento, tentem trazer um pouco desse legado de volta para cá. Mas isso que está acontecendo agora. Então, por mais que o mundo esteja menor, eu não acho que a gente esteja mais perto da inovação tecnológica. Eu ouvi um negócio ali na palestra que teve, que eu não sei de quem era, eu acho que era de alguém do PayPal, que é muito interessante, assim, e me bateu de uma forma muito curiosa. Que ele fala que inovação não vem em hardware, inovação vem em software. E quando você pensa que a verdadeira inovação tecnológica está em software, está em inteligência de código e está em inteligência de conseguir construir, através de código, processos diferentes, é natural não ver um atraso tecnológico no Brasil. Porque código qualquer um pode escrever, teoricamente, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem justamente o atraso que ele falou, das grandes tecnologias que a gente não consegue replicar aqui, de hardware inclusive, e a gente precisa trazer para cá e a partir daí usar alguma inteligência de criação de software para conseguir produzir alguma coisa. Então, eu acho que o atraso tecnológico que a gente tem hoje é muito diferente do atraso tecnológico que a gente tinha há 10 anos atrás, né? É muito mais um atraso de grandes tecnologias e evasão de mentes intelectuais capazes de construir bons softwares para utilizar esse hardware que vem de fora. Concordo. Eu me lembro que... É isso que eu vou falar. Você ia falar a mesma coisa. Vai você trazer o negócio? Não, eu ia falar de outro que a gente estava falando ali, mas fala dessa. Duas coisas. A segunda parte da tua pergunta era o que talvez pegue daqui para frente, né?
O que eu tenho visto muito nos Estados Unidos é o hardware está crescendo, está tomando conta lá. Então você pega, por exemplo, essas pulseiras assim que monitoram a tua vida, está crescendo pra caramba. Você pega, por exemplo, usáveis, dispositivos usáveis. Por exemplo, as roupas que fazem ultrassom. Então, por exemplo, isso aqui o Ministério da Saúde ouviu falar isso, que estão um infarto. Mas lá você vai ter um filho, por exemplo, você compra a roupa, pluga numa saidinha USB, liga no teu micro, você vê o teu filho, entendeu? Sem precisar de nada, já está disponível no mercado. Estão se falando dos equipamentos de autodiagnóstico. A saúde, o mercado de saúde, eu acho que é um mercado quente nos próximos 3, 5 anos aí. Fora a mobilidade, que é outro mercado quente. Mas você pega, por exemplo, dispositivos, e tem muita farmacêutica fazendo, tipo sei lá, tem um chamado CUE, C-U-E. O CUE, você põe o teu dedo lá, ele tira o teu sangue e ele diz o seguinte, olha... Foi por querer isso, não? Puta, sei lá. Nem me fala isso, que eu... Mas aí você enfia o dedo no cu e aí o que acontece? Já até me perdi aqui. Eu falei pros caras para mudar esse nome, porque eu entrei no crowdfunding deles. E eu falei para eles, olha, bem, sou brasileiro, agora estou participando aí com vocês, mas esse nome é horrível fora dos Estados Unidos. Mas enfim, aí você põe o dedinho lá, ele tira o teu sangue, o que ele faz? Ele manda pro teu iPhone o seguinte, ó, hoje você tá com baixa testosterona, teu nível de vitamina C está baixo, você precisa de vitamina K. Então a gente recomenda que você come isso, isso e isso hoje. E se você, como a gente sabe que você trabalha no tal escritório, esses restaurantes estão te dando 30% de desconto nessa comida que tem o que você come. Isso vai ser o Uber do futuro. Então é a customização assim, de nicho máxima. 3, 5 anos, isso vai tornar bilionários aí para frente. Eu queria voltar um pouco no software, né? Porque software, de fato, ele está acessível a escrever código e tal, mas eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que nunca saiu da minha cabeça, que é: código é poesia. O poeta escreve influenciado por onde ele está. Então, eu estava falando para o Christian lá fora, uma vez eu dei uma consultoria lá no Rocket Space, que é um hub de startups lá no Vale do Silício, e aí eu me lembro que a gente estava com uma startup e tinha um advogado de Merger and Acquisitions bom pra caramba, e tinha uma opção de gente que a gente não conseguia contratar porque não tinha dinheiro, tinha um engenheiro de semântica. E aí o cara falava o seguinte, cara, desce aqui no Starbucks, você me paga um café e eu troco uma ideia contigo quando você quiser. A gente descia, cada um no lugar, e ia lá e trocava, porque o cara estava lá. Então, isso que a gente chama de ecossistema é um grupo de pessoas que se apoiam e que você sobe o teu nível. Uma vez, cheguei no Vale do Silício uma vez, fui comprar na T-Mobile um chip para poder usar dados lá. E o cara falando, vocês são do Brasil, eu não sei o que, não sei o que lá. O que vocês vieram fazer? A gente veio para o TechCrunch. Aí o cara falou, pô, eu tenho uma startup. O cara que estava lá pô, eu tenho uma startup que faz isso, não sei o que, não sei o que lá. E eu tenho um canal no YouTube que faz filmes sobre startup. No dia seguinte, o cara foi filmar a gente para botar no canal dele. Te juro, o cara como se fosse o cara da Claro aqui. Então todo mundo respira isso lá. Quando todo mundo respira, é muito mais fácil você escrever o código, as linhas que você tem que escrever de fato, né? Fazer poesia. Fazer poesia. E ó, pra você ver, é até difícil. O Vale do Silício é uma referência, mas o próprio Estados Unidos está com dificuldade de criar outros vales dentro dos Estados Unidos. É só lá. Então você tem o Vale do Silício, você tem Nova York que está bombando muita coisa, a região de Boston está muito forte em B2B, pega a área ali, Austin também tá bombando, e Denver agora está começando por causa do Techstars. Mas não é em toda a cidade lá que bomba. Não é. A Disney vai fazer um investimento mega top agora em Orlando para startups de entretenimento. Vão investir milhões de dólares em mais de 100 startups em Orlando. Então, mas está difícil. Mesmo lá não é fácil de criar ecossistema. Bom, eu acho que a gente chegou no final. O tempo. Como estamos de tempo? Acho que estouramos? A gente tem todo o tempo do mundo. Então vamos. 10 minutos. Esse não é todo o tempo do mundo, mas é o suficiente, vai. Quando falamos de futuro assim, pensamos em coisas grandes, certo? E sobre a questão econômica, quando falamos de futuro, vocês acham que pode mudar de vez, ajudar pessoas que moram nas ruas, ou que são viciadas, ou que estão na fila do SUS esperando para serem atendidas, que possam dar oportunidade para essas pessoas, ou que pode mudar de, separar essas classes, ricos, pobres de vez? O que vocês acham do futuro sobre isso? Eu acho que a segregação nunca vai ser a resposta, assim. O jeito que eu enxergo o mundo é um mundo cada vez mais colaborativo.
E é um mundo onde essas diferenças sociais, socioeconômicas, se reduzem, assim, pelo menos é a minha expectativa. Eu sei que é difícil ter essa visão morando no Brasil e convivendo com a realidade que a gente convive diariamente. Mas eu também tenho uma outra crença que pode ser um pouco poliana, que é procurar igualdade o tempo inteiro é função de cada uma das pessoas que estão aqui, sabe? E tentar diminuir o gap entre você e o seu próximo também é função tanto sua quanto minha. Então eu acho que é um mindset subjetivo, obviamente, é nosso, você tem que ter esse pensamento de, cara, eu não posso viver num mundo desigual, o outro é meu par, eu tô com essa pessoa, e utilizar tecnologias e pensar em tecnologias de forma empática. Então a gente está falando muito de empatia hoje em dia em tecnologia, né? Que é você conseguir se colocar no papel do outro, você conseguir olhar o outro com a verdade dele e entender como você pode, naquele universo ali, fazer alguma diferença. E eu acho que é procurando pensar em tecnologias e inovações de forma empática que a gente consegue utilizar a tecnologia para diminuir esses gaps entre indivíduos. Assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que do ponto de vista de indústria, né, essa indústria que a gente está aqui, que a gente faz parte, ela é uma indústria mais igual do que outras. Né? Eu acho que tem a frase da música do Oasis que é "Wanna start a revolution from my bed". Você consegue fazer quase qualquer coisa da sua cama hoje. Isso é sensacional, você está ligado. Se você quiser. Só que, por outro lado, você depende cada vez mais, em todas as classes igualmente, da sua própria vontade em correr atrás dessas informações. Então, ao mesmo tempo que a informação está disponível para todo mundo, que os canais estão disponíveis para todo mundo, cada vez depende mais das pessoas quererem andar. Eu gosto muito desse modelo. Se você for trabalhar em várias outras indústrias, isso não é verdade. Vai pensar em construção civil, em medicina, que você precisa de artefatos muito caros para fazer o teu ofício. A gente está falando de uma indústria que você tem artefatos baratos, né? Tem o telefone celular no computador. Então, acho que esse é o lado bom. Essa questão de pobre ou rico, se a gente for falar para separar, acho que na tecnologia hoje, atrás de um computador, ninguém sabe quanto você tem na conta bancária, sabe? Acho que isso cada vez vai importar menos. Acho que essa distinção está na nossa cabeça. Se eu fosse fazer uma segregação no mundo, eu faria entre os caras que têm vontade de fazer alguma coisa e os roda presa. Entendeu? Deixa os roda presa lá. Eles vão prender alguém e não vão sair do lugar. Mas quem tem vontade, o dinheiro hoje não é mais um ponto. Porque tem muito conteúdo de graça hoje. O pobre de hoje é o bilionário de amanhã. O que vai fazer o cara realmente sair do lugar e ganhar dinheiro, só tem uma coisa. Não é o país que ele nasceu, não é o idioma que ele fala, não é quanto ele tem no dinheiro hoje. É quanto ele tem de vontade de aprender a fazer algo que transforme a vida dele. Isso é que vai fazer o rico de amanhã, é isso que divide as pessoas. Roda presa e gente com vontade. Uma vez a gente fez uma pesquisa, né, para saber sobre destreza digital em classes sociais, a entrada da favela. Isso é um pouco mais 2008, 2009, quando tinha o fenômeno das lan houses e tal. E aí a gente descobriu uma coisa muito legal, que a destreza digital, a capacidade de você usar um software e tal, tem muito menos a ver com o socioeconômico e muito mais a ver com faixa etária. Você tem, no mundo digital, as pessoas mais velhas têm muito mais dificuldade de usar do que as mais novas, mas um cara que que vive numa comunidade, de uma favela e tal, tem quase a mesma destreza de um cara que vive no asfalto e tem dinheiro e está em universidade particular. Isso é outra coisa legal, outro dado interessante dessa Mas indústria. Mesmo considerando a questão da faixa etária, eu acho que às vezes é importante pensar de um prisma um pouco menos meritocrata, assim. Uma pessoa de 2 anos hoje, que está numa família rica, que tem dinheiro para comprar qualquer device, ela vai ter um desenvolvimento tecnológico muito mais acelerado do que uma criança de 2 anos que não tem acesso a isso. Sim. Acesso ainda é uma questão muito importante. E acesso é fundamental quando você fala de tecnologia. Ter vivência com o device é fundamental quando você fala de tecnologia e de inovação. Assim. Então, eu acho que por mais que, sim, existam os roda-presas e existe a galera que está querendo fazer, também é muito importante quem tem acesso pensar em como você pode ajudar e ensinar pessoas que não têm acesso a conviverem de forma natural com a tecnologia. Porque não é tão fácil quanto querer ir lá e fazer e botar as coisas para acontecer. Assim. Você precisa de um mínimo, né? A partir desse mínimo você consegue se desenvolver ou não.
Então, acho que a gente tem que assumir isso pra gente também. E uma coisa que eu vejo quando o assunto é desigualdade, e para mim prova o quanto o mundo está sim se transformando, é quando a gente fala de gênero, sabe? E é óbvio que essa é uma questão que eu vou levantar como mulher toda vez que eu estiver num painel de tecnologia, mas quando eu olho para a Campus Party, que eu vim há 8 anos atrás, como a única mulher entre um grupo de 50 caras, e eu vejo hoje como tá, tipo, tem várias mulheres em volta aqui, eu vejo que a gente está seguindo um processo de transformação e de transformar a tecnologia em algo mais igualitário, assim, mas ainda falta pra caralho pra gente chegar lá. Verdade. Bom ponto sobre as mulheres, né? Tá muito mais feminino mesmo. Ficou mais agradável, a Campus Party tá mais agradável. Temos mais? Acho que ele ali. Acho que é a última, hein? Vamos lá. 3 minutos. Opa! Boa tarde. É a última mesmo. Um ponto que vocês levantaram foi sobre acessibilidade. Antigamente, até mais ou menos até agora, mais ou menos, a tecnologia, quando ela fica mais acessível, mais barata, é porque veio outra, mais moderna, e essa virou banal. Aí ela fica mais acessível. Mas você acha que no futuro a tecnologia vai ser produzida com o intuito de ser mais barata para ser mais acessível? Ou é sempre visando um lucro? Não sei se eu entendi. Você está falando assim, a tecnologia do futuro, se vai ser mais acessível, você vai continuar visando o lucro? Eu acho que vai sempre visar o lucro. O dia que não visar o lucro, mais acabou o capitalismo no mundo. Mas eu acho que vai ficar mais barato, exponencialmente mais barato. Tem ficado mais barato. Tem um movimento de comoditização da tecnologia. Se você olha as startups que estão na ponta, hoje, cada vez mais são startups com tecnologias banais, que estão disponíveis para todo mundo. E cada vez mais, isso é uma boa notícia para mim, é bom para mim isso, porque eu sou o cara de experiência do usuário. Cada vez mais user experience está na ponta, é o que vai fazer a diferença. Antes do Tinder, desde o ano 2000 existe matchmaker. Tem milhares de matchmaker. Aí teve um cara que fez um matchmaker com uma tecnologia que já estava disponível, que você simplesmente joga quem você quer para um lado e quem você não quer para o outro. E esse hábito de uso consegue conectar com a cabeça das pessoas. E de um dia para o outro, o matchmaker é legal, não é mais loser. Incrível. E você tem Airbnb. Quando o Airbnb entrou, você tinha HomeAway, você tinha 15 outros caras. E por que o Airbnb aconteceu? Experiência do usuário. A mesma tecnologia com uma experiência melhor. Isso tem acontecido repetidas vezes. Porque a tecnologia está disponível. E aí a parte humana, que é um dos temas que a gente queria falar aqui, esse desenvolvimento human-centric, ele é cada vez mais presente, a parte humana, a parte que conecta, empática, de você se botar no lugar do usuário e você entregar alguma coisa que funcione, né? Além da usabilidade, mas além da usabilidade, que conecte emocionalmente com aquele usuário, que consiga ser memorável, que o cara lembre daquele negócio. Então você começa a ter esses aspectos humanos ocupando um espaço cada vez maior. Então, com a mesma tecnologia que está disponível para todo mundo, igual água, né? Igual, sei lá, energia elétrica. É isso. É isso, amigos. Acabou o nosso tempo. Ó, vamos tirar uma selfie agora aqui com vocês no fim da nossa... E galera, quem quiser, 9h15 eu tô no palco lá, empreendedor, falando de empreendedorismo. 5 grandes erros de empreendedores. Vocês façam dê um sorriso, por favor. Muito obrigado. Obrigada, gente.